Já imaginou ter sua vida virada do avesso em uma única noite? Ser abandonada, grávida e sem ter para onde ir? Essa é a história de Ana, uma jovem que, no meio do desespero, encontra uma vaga de emprego improvável: cuidar da casa de um milionário recluso e misterioso. Mas o que parecia ser a salvação se transforma em uma teia de segredos obscuros, revelações chocantes e uma conexão inesperada que mudará suas vidas para sempre. Prepare-se para uma história dramática e emocionante, onde o amor, o perdão e a redenção se entrelaçam em um turbilhão de acontecimentos que você não vai querer perder. Dê o play e descubra como o destino pode nos surpreender, mesmo quando tudo parece perdido. A chuva desabava com a violência de um castigo divino, cada gota esmagando o paralelepípedo frio, como se quisesse varrer do mapa qualquer vestígio de esperança. Ana sentia a água gélida encharcar suas roupas, colando-as à pele como uma mortalha. O frio cortava, mas era o abandono que a congelava por dentro, transformando seu sangue em gelo. Ricardo, o homem que jurara construir uma casa à beira-mar para eles, onde criariam seus filhos e envelheceriam juntos, agora permitia que seus faróis vermelhos rasgassem a escuridão, levando consigo não apenas a promessa de um futuro, mas também um pedaço da sua alma. As lágrimas se misturavam à chuva, escorrendo pelo rosto e se perdendo na gola do casaco fino que mal a protegia do frio. A visão já turva pela escuridão era agora um borrão de cores indistintas. O carro de Ricardo desaparecia na distância, deixando para trás apenas o eco do motor, uma sinfonia de decepção e amargura. Ana apertou os dedos com força contra a barriga levemente protuberante, as unhas marcando a pele, como se tentasse proteger o pequeno ser ali dentro da crueldade do mundo. A cada trovão, um sobressalto, um grito silencioso de pavor que ecoava em seu íntimo. Seus pés pareciam ter criado raízes no asfalto encharcado, grudados pelo medo e pela incredulidade. Cada passo era uma batalha árdua contra a inércia do desespero, uma luta para vencer a vontade de simplesmente se entregar à correnteza da dor e desaparecer na noite. Mas, no fundo do poço de amargura, uma chama tênue resistia a se apagar. A imagem da sua mãe, um farol resiliente em meio às tempestades da vida, surgiu em sua mente, irradiando força e inspiração. Ela a ensinara a nunca se render, a transformar a dor em aprendizado e a seguir em frente, mesmo quando tudo parecesse perdido. Ana respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, e reuniu o pouco de força que lhe restava. Enxugou o rosto molhado com as costas da mão, sentindo o toque áspero da luva encharcada, e deu o primeiro passo. Precisava encontrar um lugar seguro para passar a noite, um abrigo contra a fúria da natureza e a frieza do mundo. E com a luz do amanhecer, traçaria um novo caminho, um rumo incerto, mas seu. Um caminho que a levaria a um futuro, onde ela e seu filho pudessem encontrar paz, felicidade e, quem sabe, até mesmo o amor que Ricardo lhe negara. Os dias que se seguiram ao abandono arrastaram-se como correntes, prendendo Ana a um presente de incertezas e privações. O pequeno quarto alugado era úmido e mofado, um reflexo sombrio do estado da sua alma. A cada refeição frugal, um pedaço de pão amanhecido, ou uma sopa rala dividida em porções controladas, a culpa a dilacerava. Não por ela, que já se acostumara à fome, mas pelo filho que crescia em seu ventre, nutrido pela sua miséria. A busca por um emprego transformara-se em uma maratona exaustiva, mas as portas se fechavam com um estrondo a cada vez que sua gravidez se tornava evidente. Não podemos arriscar, diziam os empregadores, com olhares que a desnudavam, reduzindo-a a um fardo. Volte depois que tiver o bebê. O desespero, antes um sussurro distante, agora gritava em seus ouvidos, prometendo a escuridão da rendição. Em uma tarde de outono, enquanto o vento uivava lá fora e a chuva tamborilava no telhado, Ana vasculhava o lixo na estação de trem em busca de algo que pudesse ser reaproveitado. Encontrou um jornal amassado, jogado no chão como se fosse um pedaço de papel sem valor. Ao folheá-lo, um pequeno anúncio a chamou a atenção, como um raio de sol rompendo as nuvens carregadas. Procura-se auxiliar doméstica para residência particular. Exige-se discrição, responsabilidade e disponibilidade para morar no local. O endereço era de um bairro nobre, onde as mansões se escondiam atrás de portões imponentes e jardins impecáveis. Um mundo à parte da sua realidade, uma miragem inatingível.
Hesitou. Trabalhar como doméstica nunca estivera nos seus planos. Ela sonhava em ser professora, em inspirar crianças com o amor pelo conhecimento. Mas os sonhos haviam se tornado pó, e a necessidade urgente de garantir a sobrevivência do seu filho a obrigava a engolir o orgulho. A possibilidade de ter um teto sobre a cabeça, comida e a segurança de um lar a impulsionava a seguir em frente. Além disso, a exigência de morar no local aliviava o fardo do aluguel e do transporte, um luxo inatingível no momento. Com o coração apertado pela incerteza, mas aquecido por uma chama de esperança, Ana decidiu se candidatar. Escreveu uma carta concisa, destacando sua experiência como babá e suas habilidades culinárias, omitindo a gravidez como se escondesse um segredo vergonhoso. Selou o envelope com cuidado, depositando ali a fragilidade do seu futuro. No dia seguinte, vestiu seu melhor traje. Um vestido floral desbotado, remendado em alguns pontos, mas lavado e impecavelmente passado. Enfrentou a longa jornada até o endereço indicado, sentindo o olhar de julgamento das pessoas ao seu redor. A gravidez, antes uma bênção, agora era um estigma, uma marca de vergonha. Mas a cada passo, a imagem do seu filho, a promessa de um futuro melhor para ele, a impelia a seguir em frente. Chegara a hora de lutar com unhas e dentes, de desafiar o destino cruel, e de provar que, mesmo em meio à adversidade, a esperança podia florescer e transformar o impossível em realidade. A carruagem moderna, um táxi amarelo gasto, parou diante dos portões monumentais da propriedade como se hesitasse, intimidada pela grandiosidade do lugar. Ana sentiu um nó se formar em seu estômago ao contemplar a mansão que se erguia à frente, imponente como um castelo medieval, envolta em uma aura de mistério e melancolia palpáveis. Os portões de ferro forjado, adornados com arabescos intrincados e pontiagudos, eram guardados por 2 leões de bronze maciço, cujos olhos severos pareciam perscrutar a alma de quem ousasse se aproximar. O jardim, vasto e exuberante, estendia-se para além dos portões, exibindo uma profusão de cores vibrantes em roseiras centenárias, contrastando com a fachada austera e sombria da construção principal. Um silêncio sepulcral pairava no ar, interrompido apenas pelo sussurro suave do vento nas copas das árvores e pelo distante coachar de um corvo. Ana respirou fundo, tentando dominar o turbilhão de emoções que a invadia. Nervosismo, apreensão, curiosidade e uma pontada de medo se misturavam em um coquetel indigesto. Pagou ao taxista com as últimas notas que lhe restavam, sentindo o peso da responsabilidade aumentar a cada centavo gasto. Desceu do carro hesitante, como se estivesse prestes a entrar em um mundo desconhecido e perigoso. Ao se aproximar dos portões, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se uma presença invisível a observasse. Com a mão trêmula, acionou o interfone. Um longo silêncio se seguiu, aumentando sua ansiedade. Finalmente, uma voz fria e metálica ecoou pelo alto-falante, questionando sua identidade e o motivo de sua visita com uma formalidade cortante. Senhorita Ana, aguarde um momento, por favor. Após o que pareceu uma eternidade, os portões se abriram lentamente, rangendo como se protestassem contra a invasão. Um longo caminho de pedras irregulares serpenteava pelo jardim, conduzindo à entrada principal da mansão. Ana caminhou hesitante, sentindo-se como uma intrusa em um lugar que não lhe pertencia. Admirava a beleza e a opulência do jardim, as esculturas clássicas escondidas entre as folhagens, os bancos de mármore convidando ao descanso. Mas sentia também uma estranha sensação de opressão, como se o lugar estivesse impregnado de tristeza e sofrimento. A porta principal, maciça e escura como a entrada de um mausoléu, foi aberta por uma mulher alta e magra, com um rosto anguloso e inexpressivo, emoldurado por cabelos grisalhos presos em um coque impecável. Vestida com um uniforme preto impecável, a mulher a encarou com uma expressão gélida, como se estivesse avaliando seu valor com uma régua invisível. Senhorita Ana? Perguntou com uma voz monocórdica, desprovida de qualquer emoção. Sou a senhora Hilda, governanta desta casa. Siga-me, por favor. Ana seguiu a senhora Hilda por corredores amplos e silenciosos, adornados com quadros antigos cujos personagens pareciam observá-la com olhares críticos e espelhos emoldurados em ouro, que refletiam sua imagem pálida e cansada.
A luz tênue que entrava pelas janelas altas e estreitas, cobertas por cortinas pesadas e empoeiradas, criava sombras dançantes nas paredes, conferindo à mansão uma atmosfera sombria e fantasmagórica. O silêncio era quase palpável, abafando seus passos e amplificando o som do próprio coração. Finalmente, chegaram a um escritório amplo e luxuoso, decorado com móveis antigos e livros encadernados em couro. O ar era denso, impregnado com o cheiro de madeira envelhecida e mofo. Um homem estava sentado em uma cadeira de couro macio, de costas para a porta, absorto em seus pensamentos. A senhora Hilda pigarreou discretamente e anunciou: Senhor Alexandre, a senhorita Ana chegou. O homem girou a cadeira lentamente, revelando um rosto marcado pelas cicatrizes do tempo e do sofrimento. Seus olhos, antes brilhantes e expressivos, agora exibiam um brilho opaco, como se tivessem testemunhado horrores indescritíveis. Era um homem de meia idade, mas parecia muito mais velho, com cabelos grisalhos desgrenhados e uma barba rala por fazer que lhe conferia um ar negligenciado. Vestia um terno elegante, confeccionado com um tecido caro, mas amarrotado e mal cuidado, como se não se importasse mais com a própria aparência. Senhorita Ana, disse ele com uma voz rouca e carregada de melancolia, como se cada palavra fosse um fardo pesado demais para suportar. Agradeço por ter se dignado a vir. A senhora Hilda já deve ter lhe informado sobre os detalhes da vaga. Se estiver de acordo com as condições, podemos começar imediatamente. Ana assentiu, sentindo um nó se formar em sua garganta. Aquele homem, com sua aura de tristeza e mistério, despertava nela uma mistura de pena e curiosidade. Ela sabia que aceitar aquele emprego seria um desafio, que a vida naquela mansão não seria fácil, mas estava disposta a arriscar. Precisava daquele trabalho, desesperadamente, não apenas por ela, mas pelo pequeno ser que carregava em seu ventre, que dependia dela para sobreviver. E, no fundo do seu coração, sentia que havia algo mais naquela casa, algo que a atraía irresistivelmente, um segredo obscuro que clamava para ser revelado. Talvez, ao ajudar aquele homem a encontrar a paz, ela pudesse também encontrar a sua própria redenção. Os primeiros dias na mansão foram marcados por uma rotina rígida e impessoal. Ana se dedicava às suas tarefas com diligência, limpando, organizando e cozinhando, sempre sob o olhar atento e silencioso da senhora Hilda. Evitava ao máximo cruzar com o senhor Alexandre, que permanecia recluso em seu escritório ou vagueava pelos corredores com um ar ausente e sombrio. As poucas palavras que trocavam eram formais e concisas, limitando-se a instruções sobre o trabalho. No entanto, aos poucos, Ana começou a perceber pequenos sinais que revelavam um lado diferente do milionário. Notava que ele deixava bilhetes discretos com pedidos específicos para o preparo de suas refeições, sempre mencionando pratos que remetiam à sua infância. Descobriu, através de conversas furtivas com os outros funcionários da casa, que ele costumava passar horas na biblioteca, lendo poesia e ouvindo música clássica. E, em uma ocasião, ao limpar o escritório, encontrou um retrato antigo de uma mulher sorridente, escondido em uma gaveta secreta da escrivaninha. A foto parecia emanar uma aura de felicidade e amor, contrastando com a tristeza que permeava o ambiente. Intrigada, Ana começou a observar o Sr. Alexandre com mais atenção. Percebeu que, por trás da fachada de homem frio e distante, havia uma profunda melancolia e uma imensa solidão. Notava que seus olhos se iluminavam brevemente quando ela preparava um de seus pratos favoritos, ou quando ele ouvia uma música que o transportava para o passado. E em algumas ocasiões, flagrou-o, observando-a de longe, com um olhar que parecia carregado de gratidão e curiosidade. Um dia, enquanto limpava o jardim de inverno, Ana encontrou um pequeno pássaro ferido, preso em uma gaiola abandonada. Com cuidado, libertou o animal e tratou de suas feridas, sentindo uma profunda conexão com aquela criatura indefesa. O Sr. Alexandre, que passava por ali, observou a cena em silêncio. Quando Ana terminou de cuidar do pássaro, ele se aproximou e disse, com uma voz suave que ela nunca havia ouvido antes: "Você tem um coração bondoso, Ana. É raro encontrar pessoas assim neste mundo." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração de Ana. Pela primeira vez, ela sentiu que o Sr. Alexandre a via como algo além de uma simples empregada. A partir daquele dia,
a relação entre eles começou a mudar. As conversas se tornaram mais frequentes e espontâneas, os sorrisos mais genuínos e os olhares mais demorados. Ana descobriu que o milionário era um homem culto e sensível, atormentado por um passado trágico que o impedia de ser feliz. E ele, por sua vez, encontrou em Ana uma fonte de luz e esperança. Uma pessoa que o compreendia e o aceitava como ele era, sem julgamentos ou preconceitos. Lentamente, uma conexão improvável começou a surgir entre os dois. Uma ligação que transcendia as barreiras sociais e as diferenças de idade. Uma amizade sincera e profunda que florescia em meio à melancolia e ao mistério da mansão, prometendo transformar suas vidas para sempre. A amizade entre Ana e o Sr. Alexandre florescia a cada dia, preenchendo os corredores da mansão com uma luz que há muito se extinguira. Ana sentia-se à vontade para compartilhar suas preocupações e esperanças, encontrando no milionário um ouvinte atencioso e um conselheiro sábio. Ele, por sua vez, confiava a ela seus medos e arrependimentos, revelando um passado marcado por perdas e tragédias. Certa noite, após um jantar tranquilo e uma conversa animada na biblioteca, o Sr. Alexandre convidou Ana a acompanhá-lo até o antigo salão de baile. O cômodo, há anos abandonado, conservava ainda a beleza de tempos passados, com lustres de cristal empoeirados, espelhos adornados e um piso de madeira que clamava por um par de sapatos dançantes. Este era o lugar preferido da minha esposa, Elizabeth, disse o Sr. Alexandre com a voz embargada pela emoção. Ela amava dançar, e nós passamos horas aqui, girando e sorrindo como se o mundo fosse perfeito. Ana percebeu a tristeza profunda que emanava do milionário e sentiu um aperto no coração. Aproximou-se dele e, com um gesto delicado, segurou sua mão. Sinto muito pela sua perda, Sr. Alexandre, disse ela com sinceridade. Imagino o quanto deve ser difícil viver com essa dor. O Sr. Alexandre sorriu tristemente e conduziu Ana até o centro do salão. Elizabeth morreu há muitos anos, contou ele com a voz embargada. Em um acidente terrível. Eu estava dirigindo o carro, e a culpa me consome até hoje. Ana arregalou os olhos, surpresa com a revelação. Senhor Alexandre, não se culpe, disse ela com veemência. Acidentes acontecem. Tenho certeza de que Elizabeth não gostaria de vê-lo sofrendo assim. O Sr. Alexandre balançou a cabeça com os olhos marejados. Você não entende, Ana, disse ele com a voz embargada. Não foi um simples acidente. Eu estava bêbado. Tinha bebido demais naquela noite, e a minha irresponsabilidade tirou a vida da mulher que eu amava. Um silêncio pesado pairou no ar. Ana não sabia o que dizer. A revelação do Sr. Alexandre a havia chocado profundamente. Nunca imaginara que ele carregasse um fardo tão pesado, um segredo tão obscuro. De repente, a porta do salão se abriu bruscamente e a Sra. Hilda entrou no cômodo com um olhar furioso. Sr. Alexandre, o que está acontecendo aqui? Perguntou ela com a voz alterada. O senhor sabe que não deve se expor a essas lembranças. Isso é prejudicial à sua saúde. O Sr. Alexandre ignorou a governanta e continuou a encarar Ana com os olhos marejados. Há mais uma coisa que você precisa saber, Ana, disse ele com a voz embargada. Elizabeth estava grávida. Nós íamos ter um filho. E eu, com a minha irresponsabilidade, tirei a vida dos dois. Ana cambaleou para trás, atordoada com a revelação. Aquele segredo era ainda mais terrível do que ela poderia imaginar. O Sr. Alexandre não apenas havia causado a morte de sua esposa, mas também a de seu filho. A Sra. Hilda aproximou-se do Sr. Alexandre e tentou levá-lo para fora do salão. Senhor, vamos, por favor, disse ela com a voz suplicante. Já chega por hoje, precisa descansar. O Sr. Alexandre resistiu e encarou Ana com um olhar desesperado. Por favor, Ana, não me julgue, disse ele com a voz embargada. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas juro que me arrependo todos os dias da minha vida. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Antes que Ana pudesse responder, a Sra. Hilda arrastou o Sr. Alexandre para fora do salão, deixando-a sozinha no cômodo escuro e silencioso. Ana sentia-se atordoada, como se tivesse levado um soco no estômago. O segredo que acabara de descobrir a havia abalado profundamente, colocando em xeque tudo o que ela pensava sobre o Sr. Alexandre. Agora, ela precisava decidir o que fazer com aquela informação.
Deveria perdoá-lo e continuar a apoiá-lo? Ou deveria se afastar dele, assustada com a escuridão que ele carregava em seu coração? A noite pareceu interminável. Ana vagou pelos corredores da mansão, atormentada pela revelação do Sr. Alexandre. A imagem de Elizabeth, grávida e sorridente no retrato, pairava em sua mente, contrastando com a dor e o arrependimento que consumiam o milionário. Sentia-se dividida entre a compaixão e a repulsa, entre a vontade de perdoar e a necessidade de se proteger. Na manhã seguinte, evitou o Sr. Alexandre a todo custo. Não queria encará-lo, não queria ter que tomar uma decisão precipitada. Precisava de tempo para processar tudo o que havia acontecido, para entender seus próprios sentimentos e para avaliar as consequências de suas escolhas. No entanto, o destino parecia conspirar para uni-los. Ao sair do quarto para preparar o café da manhã, encontrou o Sr. Alexandre sentado em um banco no jardim, com o olhar perdido no horizonte. Hesitou por um instante, mas a curiosidade e a preocupação falaram mais alto. Aproximou-se dele em silêncio e sentou-se ao seu lado. "Bom dia, Ana", disse o Sr. Alexandre com a voz rouca e cansada. "Imagino que esteja me odiando neste momento." Ana suspirou e encarou o milionário com um olhar firme. "Não o odeio, Sr. Alexandre", respondeu ela com sinceridade. "Mas estou confusa. Preciso de um tempo para entender tudo o que aconteceu." O Sr. Alexandre assentiu e desviou o olhar. "Eu entendo", disse ele com a voz embargada. "Eu não esperava que me perdoasse. O que fiz foi imperdoável. Mas precisava que soubesse a verdade. Precisava tirar esse peso da minha consciência." Um silêncio pesado pairou entre os dois. Ana observava o Sr. Alexandre com atenção, tentando decifrar seus sentimentos. Percebeu que, por trás da tristeza e do arrependimento, havia uma genuína busca por redenção. Viu em seus olhos a sinceridade de um homem que havia cometido um erro terrível e que estava disposto a fazer tudo o que fosse possível para reparar seus danos. De repente, Ana sentiu um aperto na barriga. Lembrou-se do filho que carregava no ventre, da responsabilidade que tinha de protegê-lo e de lhe dar um futuro digno. Pensou em sua própria história, em suas lutas e em suas dificuldades. E percebeu que, assim como o Sr. Alexandre, ela também carregava suas próprias cicatrizes, seus próprios medos e suas próprias imperfeições. Naquele momento, tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Decidiu perdoar o Sr. Alexandre e apoiá-lo em sua busca por redenção. Sabia que não seria fácil, que enfrentaria críticas e julgamentos, mas acreditava que todos mereciam uma segunda chance. E, no fundo do seu coração, sentia que o Sr. Alexandre era uma boa pessoa, um homem que havia se perdido no caminho, mas que ainda tinha a chance de se encontrar. "Sr. Alexandre", disse Ana com a voz firme e decidida, "eu o perdoo. Não sei se conseguirei esquecer o que aconteceu, mas estou disposta a tentar. Acredito que todos merecem uma segunda chance. E acredito que você pode se tornar uma pessoa melhor." Os olhos do Sr. Alexandre se iluminaram com uma esperança renovada. Pegou a mão de Ana e a apertou com força. "Obrigado, Ana", disse ele com a voz embargada. "Você não sabe o quanto isso significa para mim. Prometo que não vou decepcioná-la. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me redimir e para honrar a memória de Elizabeth e do nosso filho." Naquele momento, uma nova fase começou na vida de Ana e do Sr. Alexandre. Uma fase de cura, de aprendizado e de transformação. Juntos, eles enfrentariam os desafios que viriam, apoiando-se mutuamente e construindo um futuro de esperança e redenção. A mansão, antes um lugar sombrio e melancólico, começou a se encher de luz e alegria, transformando-se em um lar acolhedor e cheio de amor. E Ana, a jovem grávida abandonada, encontrou no milionário atormentado não apenas um amigo, mas também um companheiro de jornada, um parceiro na busca pela felicidade e pela realização pessoal. Os meses que se seguiram foram de intensa transformação para Ana e Alexandre. Juntos, eles se dedicaram a reconstruir suas vidas, um tijolo de cada vez, cimentados pela compreensão, pelo respeito e pelo amor que florescia entre eles. Alexandre, com o apoio incondicional de Ana, mergulhou de cabeça em um processo de reabilitação.
Frequentava reuniões de alcoólicos anônimos, fazia terapia e se dedicava a causas sociais, buscando reparar o mal que havia causado. A cada dia, tornava-se um homem mais forte, mais consciente e mais responsável. A culpa que o consumia começava a ceder espaço para a esperança de um futuro melhor. Ana, por sua vez, encontrou em Alexandre o apoio e a segurança que tanto necessitava. Ele a incentivava a seguir seus sonhos, a estudar e a se preparar para o futuro do filho que esperava. Com a ajuda dele, matriculou-se em um curso de pedagogia à distância, realizando o antigo sonho de se tornar professora. A mansão, antes um lugar de sombras e silêncio, se encheu de vida e alegria. O jardim voltou a florescer, os salões foram reabertos, e a música ecoava pelos corredores. Ana e Alexandre promoviam eventos beneficentes, ajudando crianças carentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A mansão, antes símbolo de tristeza e isolamento, tornou-se um farol de esperança para a comunidade. No dia do nascimento do bebê, Alexandre estava ao lado de Ana, segurando sua mão e transmitindo força e segurança. O nascimento de um menino lindo e saudável representou um novo começo para os dois, a prova de que era possível renascer após a tragédia. Deram ao menino o nome de Gabriel, que significa mensageiro de Deus, em homenagem à esperança que ele havia trazido para suas vidas. Com Gabriel nos braços, Ana e Alexandre sentiam-se completos e realizados. Haviam superado seus traumas, perdoado seus erros e construído um futuro de amor e felicidade. Eram uma família improvável, unida por um destino cruel e fortalecida pela resiliência e pela capacidade de amar. Anos depois, Ana e Alexandre viviam felizes na mansão, cercados pelo amor de Gabriel e pelo carinho dos amigos que haviam conquistado ao longo da jornada. Ana se formou em pedagogia e se tornou uma professora dedicada, inspirando seus alunos com sua história de superação e sua paixão pelo ensino. Alexandre continuava a se dedicar a causas sociais, retribuindo à comunidade o apoio que havia recebido. Olhando para trás, Ana e Alexandre se orgulhavam de tudo o que haviam conquistado. Sabiam que a vida nem sempre era fácil, que haveria desafios e obstáculos a serem superados, mas tinham a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer dificuldade. Haviam aprendido que o amor era capaz de curar as feridas mais profundas, que o perdão era o caminho para a redenção, e que a esperança era a luz que guiava seus passos rumo a um futuro de paz e felicidade. E acima de tudo, haviam descoberto que o verdadeiro sentido da vida estava em amar, em perdoar e em ajudar o próximo. E essa foi a incrível jornada de Ana e Alexandre. Uma história que nos mostra que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis, que o perdão é a chave para a libertação e que a esperança sempre renasce, mesmo após as maiores tragédias. Se você se emocionou com essa história, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas. Qual foi o momento que mais te tocou? Deixe seu comentário aqui embaixo. E lembre-se, a vida é uma montanha-russa de emoções, mas com amor e esperança, podemos superar qualquer obstáculo. Até a próxima!